Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Santa Luzia em Debate novamente aqui sentado nessa mesa que já está começando a cravar a história no nosso canal. E a gente convida vocês mais uma vez, vamos acompanhar o YouTube, onde as entrevistas são todas postadas na íntegra, tudo aquilo que nós falamos aqui é colocado lá no YouTube, e os recortes vão para o Instagram para poder dar visibilidade e mostrar para a gente e para vocês, obviamente, a eficiência e a eficácia dos nossos entrevistados. Hoje a gente, com muito orgulho, recebe a delegada de homicídios de Santa Luzia, uma profissional que há 8 anos já trabalha aqui na cidade, doutora Adriana Rosa, uma pessoa excepcional, de um conhecimento amplo e que tem muitos dados para poder compartilhar com a nossa cidade relativos a esse caso, e nós vamos falar muito sobre feminicídio, vocês podem ter certeza disso. Na nossa bancada, mais uma vez, o Dr. Mozart Rossi, acompanhando e nos ajudando aqui no debate e dando a orientação jurídica para a gente não falar besteira, né? Doutora Adriana Rosa, muito obrigado pela presença, um orgulho enorme novamente estar com a senhora, a gente sabe da sua seriedade no trabalho. E a primeira pergunta é, como é que anda a Delegacia de Homicídio de Santa Luzia? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, não é? Já tem 8 anos que eu estou aqui na cidade, tenho um carinho enorme pela cidade. A Delegacia de Homicídios continua atuando aí com muita seriedade, né? Eu tenho uma equipe muito comprometida e isso facilita o trabalho. Doutor? Eu gostaria de parabenizar a nossa convidada, a doutora Adriana, que está aqui há 8 anos, né? A delegacia. É uma história, né, cara? Ela está criando um vínculo com a cidade real. Uma geração, né? Podemos falar que já é uma geração aqui dentro da cidade, quase uma luziense. Né? Daqui a pouco recebe o título de cidadão na hora. Tá no forno, o título tá no forno. Gostaria de agradecer aqui a sua vinda para um bate-papo, para a gente falar um pouquinho essa questão aqui em Santa Luzia, a questão dos homicídios, principalmente com relação às mulheres, a violência doméstica. Tá? Agradecer a sua presença, doutora. Obrigada. Doutora, nós vamos começar a nossa conversa exatamente falando sobre isso. Você trouxe para nós aqui agora, na nossa conversa anterior aqui, em off, a questão do feminicídio tem aumentado o número e atingido uma camada da população muito produtiva. A que você consegue acreditar esse tipo de postura? Por que está aumentando e, principalmente, por que está atingindo 18 a 44 anos? É uma camada da população muito ativa, né? Esses dados que eu trouxe para vocês aqui, eles foram divulgados na última semana em um anuário da violência, não é? E aí esses dados, eles trazem esses recortes aí relacionados à violência contra a mulher, que traz aí a idade entre 18 e 43. 44. Entre 18 e 44. Que são 70% das vítimas, né? Sendo aí 63,6% dessas vítimas negras, 34 e alguma coisa dessas vítimas são brancas, né? E nesses dados que foram divulgados aí, denota também que a violência doméstica ela não tem diminuído, né? Em que pese já tem aí mais de uma década que estamos com essa luz voltada, né? Com os órgãos de segurança, com as políticas públicas voltadas aí para a diminuição da violência contra a mulher. Mas aqui vai eu não sou conhecedora do tema com profundidade, mas uma avaliação crítica mesmo de quem está vendo de fora, né? Eu não trabalho diretamente. Você pega o cara que cometeu o crime, né, doutora? Sim, mas no meu caso é só quando tem esse resultado final morte, né? Que é o mais drástico de todos, né? Não é o meu métier ali, não é? Os casos de violência doméstica aqui no município, de violência doméstica que chegam ao caso de feminicídio aqui no município de Santa Luzia, são poucos, graças a Deus, né? Nós não temos... Esse ano é um só. Um só. E ano mas passado? São sempre, acho que foi um também, mas são sempre casos muito tristes, né? Sempre são casos muito tristes, né? Porque na maioria das vezes tem crianças, né? A mãe tem filhos,
Nesse caso específico do último feminicídio, a vítima não tinha filhos, mas tinha toda uma estrutura de família ali ao lado, né? Foi um caso de uma extrema violência. E no caso dela parece que é um pouquinho fora dessa faixa também, né, doutora? Ela estava... É Maria da Penha, não por coincidência o nome da lei, ela tinha um pouco mais de idade. Sim, 60 e poucos anos. Foge, mas esses dados estatísticos, eles pegam ali aquela faixa que tem a incidência maior, né? Mas engloba uma faixa maior, engloba adolescentes, engloba pessoas idosas. E está muito relacionado, sim, com o machismo, está muito relacionado com a questão da intolerância, né? E aos vulneráveis, né? Nós temos essa intolerância e aí a gente não conseguiu, como Estado, estamos falhando como Estado, para conseguir de fato atingir aí uma redução e fazer com que essas mulheres não sejam vítimas, com que essas famílias, não é, que aí engloba a violência doméstica, ela não afeta apenas o casal que está envolvido, ela afeta todo o núcleo familiar, com que essas famílias estejam protegidas. Osado você tocar nesse assunto, só um minuto, moço, deixa eu só aproveitar o gancho aqui. Você está falando uma coisa aí, que uma das coisas em comum é o fato de afetar todo o núcleo familiar, isso aí não tem como duvidar. Mas você consegue, com a sua experiência, com a sua expertise, que você já trabalhou não só aqui, mas já trabalhou em outras cidades também, e já conviveu com outro tipo de suspeito ou criminoso, a minha pergunta há alguma coisa em comum nesses casos de feminicídio do agressor? Tem alguma coisa assim que você consegue detectar em todos eles? Esse machismo extremo mesmo. É machismo, né? Mesmo, isso, né? De entender que a mulher é uma propriedade, né? É uma posse. Entendem ali a mulher como uma propriedade mesmo. E eles podendo, na cabeça deles, né? Sou dona é meu, se não é meu, não é de mais ninguém. Exatamente, né? E doutora, a gente vê no escritório muito essa questão da violência doméstica, uma questão da escalada. Eu acho que vale esse alerta, principalmente a doutora que lida com isso, né, muito, que a violência ela não começa ali, o agressor não simplesmente chega e dá um tiro na mulher, não. Dá sinais antes, né? Tem uma escalada nisso, doutora? Você percebe isso no dia a dia? Assim, não ignorar aqueles pequenos sinais, né? De controle mesmo, né? De aquele controlezinho social. Usar uma saia mais curta. Tipo de roupa que vai usar. Não vai trabalhar nisso. Sim, aqueles ciúmes que é excessivo, né? Que extrapola ali o normal de uma relação. E conseguir perceber mesmo essa escalada de violência, né? Existe a violência ali psicológica também, que é uma das mais que mais ocorrem, inclusive, né? Que tá muito ligado com aquela subjugação da mulher, né? De ficar diminuindo a mulher o tempo todo. São essas relações que não são saudáveis, né? Se você está ali numa relação que você consegue compreender minimamente que não é saudável, já é um sinal para você se afastar, né? Tá vendo, gente? É importante isso que a doutora falou, porque começa a escalada. Começa com exatamente isso que ela falou. É uma roupa que não quer que você use, é um ciúme excessivo, né? Então são sinais para você ver que você está num relacionamento não só tóxico, como num relacionamento perigoso. Né, aquela demonstração de autoridade, né? Tem muitos homens que sentem essa necessidade de ter autoridade sobre. Quer ser mais do que a mulher, ele não se conforma, né? E eu acho que isso é consequência do crescimento da participação cada vez mais ativa da mulher em ambientes que antigamente eram dominados pelo homem, né? Hoje a mulher ela se demonstra, e eu falo isso muito, outro dia eu falei isso aqui, o pessoal me riu de mim pra caramba. Mas é que o homem não consegue entender a mulher não como concorrente, mas como competente. Então, assim, quando eu me deparo com uma delegada numa posição de destaque, ao invés de eu elogiar e dar a ela o verdadeiro crédito, eu fico, poxa, mas é mulher. Mas é mulher. O meio impõe isso. Doutora?
O meio é machista. O meio é machista. O meio é machista. Sim. E aí a falta de reação, às vezes, pessoas, tem determinadas mulheres que não se impõem, outras se colocam no devido lugar e colocam o homem no devido lugar. Mas uma das coisas que a gente estava comentando aqui também, que o senhor Anuário traz, é um crescimento muito substancial do número de stalking. O que é o stalking? É aquela questão da pessoa ser perseguida via, não só virtual, mas principalmente virtual, e também no dia a dia dela estar sendo perseguida, vigiada, etc, etc. Obviamente isso está ligado, de alguma forma isso liga. Mas você acha que isso é uma consequência, é onde a mulher tem mais dificuldade de perceber o risco que ela está correndo? Olha, eu acredito muito isso, a tendência que nós estamos tendo aí, né, de mudança e até de confusão entre a vida virtual e a vida real, né? Assim, essa migração dessas relações virtuais, né? As relações elas sendo transferidas muito para esse mundo virtual e acaba que favorece também o crescimento dessas perseguições utilizando aí as mídias sociais e que tem essa mistura também de transferir dessa perseguição de mídia social para a real também, né? Muitas vezes caminham juntas aí. E que é crime, viu, gente? É uma tipificação nova, tem 2 anos, 3 anos, né? Essa tipificação, né, doutora? Sim. É crime isso. Então, se você está sendo stalkeada, né, que é perseguida, não é perseguida só de correr, não, gente. Você viu que tem uma determinada pessoa, tá indo no seu serviço, de longe, está te vigiando, vá na delegacia, né, doutora? Faça a denúncia, porque isso pode ser um sinal. Mas não vai na delegacia da doutora não, que lá só vai, homicídio. Lá é a delegacia da mulher, da doutora Débora, né? Exatamente. Espero que não vá na delegacia da doutora Adriana. Nós queremos evitar que vá na doutora. Claro. Aqui, doutora, e aí, então vamos falar sobre isso. Delegacia de Homicídio de Santa Luzia. Ela criou, aqui em Santa Luzia, um prefeito com a numeração mais alta de votação conquistada na cidade, e ele começou lá na sua delegacia, onde você trabalha hoje, o doutor Cristiano Xavier trabalha. Você, depois de ter assumido nesse período assim e tal, como é que foi a migração para a sua gestão, para a sua administração policial, e como é que está a coisa do homicídio em Santa Luzia? Crescido, estagnado, está baixando, como é que está a coisa? Não, essa transição ela foi muito tranquila, assim, né? Da saída do Cristiano, com a minha assunção, foi 100% tranquila, né? A gente manteve uma qualidade aí, fizemos trabalhos muito bons. Os índices de homicídio em Santa Luzia, eles estão estáveis aí nos últimos 3 anos, né? Nem com quedas muito significativas, nem com aumentos muito significativos. E como eu disse, a nossa equipe, apesar de pequena, ela é muito comprometida, né? Então tem trazido resultados positivos aí. Mas as questões que envolvem a criminalidade, elas não acabam ali na polícia, né? São questões sociais, né? É necessário um trabalho social ali naqueles aglomerados. Os nossos índices maiores de homicídios são sim de jovens ligados ao tráfico, né? O tráfico hoje é o que mais mata. Sim, continua sendo o que mais mata. E é algo que necessita de políticas públicas também, né? Assim como o caso vocês trouxeram aqui com uma luz maior, né? A intenção é dar luz maior a essas questões da violência contra a mulher, que é uma questão muito social também, né? De trabalhos mais sociais. Quando eu te digo que o Estado está falhando, tem uma crítica também com relação à forma como o Estado lida com essa violência, especificamente a violência contra as mulheres, que é focando principalmente as ações em questões legais, de criminalizar as condutas, de aumentar as penas. De manter preso. De manter preso... consegue-se mais com esses crimes que têm penas maiores, né? Como é o caso do feminicídio, a tentativa de feminicídio. A tentativa de feminicídio teve um aumento de 19%. 19%. O feminicídio em si teve um aumento ali de 0,7%,
mas as tentativas teve um aumento de 19%, que é muito significativo, né? E essa violência doméstica, eu sempre falo, né, que ela é muito mais um trabalho, ela deveria ser tratada muito mais como uma questão social, né, de trabalhos sociais ali, investir mesmo na educação, na formação de crianças, de jovens, adultos, né, para a gente conseguir dar uma freada nessa violência. E ela hoje é tratada muito mais como um caso de polícia. Ela deveria ser tratada muito mais como um caso de melhor construir escola sociais do que construir um presídio. Sim, seria isso? Especialmente porque são questões que estão muito relacionadas com reações passionais, né? Um outro dado que tem aí nesse anuário que é interessante explorar é que a grande maioria desses assassinatos eles são cometidos com arma branca. Com faca. Com faca. Então é algo que o agressor ali ele tem disponível mais fácil, tem disponível em mãos, né? Ou o acesso é muito facilitado. E nesses momentos mesmo em que aquela situação de estresse maior leva ao cometimento do ato extremo, né? Com esse perfil que você está falando aí, você acha que, só para ilustrar, porque tá na mídia, vamos dizer assim, esse caso do filho que matou a professora ali, você acha que foi um momento passional? Você acha que ali pesou o psicológico e não pesou a intenção? Olha, eu não tive acesso a este caso, né? Então é complicado fazer alguma análise sem ter acesso ao que foi apurado ali dentro da investigação, né? Inclusive é uma investigação que ela está ainda em andamento. Em sigilo agora, né? Colocar em sigilo. Sim, pois é. Então, qualquer comentário nesse sentido seria meio complicado. Mas né? você teve um caso parecido aqui, doutora. Aquele rapaz que esquartejou a mãe, um negócio assim, jogou na estrada. Você lembra disso? Foi isso mesmo, não foi? Lembro. Esses são casos que eu até pretendo estudar ainda, sabe? Que são casos relacionados à esquizofrenia, né? Eu tive alguns casos aqui de autores com histórico de doença mental, esquizofrenia especificamente. Ele era esquizofrênico? Sim. Nós fizemos em todos esses casos, né? Que nós tivemos acho que uns 5 ou 6 aqui, nesse tempo todo que eu estive. E tem um perfil muito parecido, né? Também usa arma branca, atinge pessoas próximas, pai, mãe. E com a doença pré-existente, a doença mental pré-existente. Pré-existente, né? Que provavelmente deve ter sido o ponto-chave da situação. Sim, assim. Aquele ali foi... São casos bem distintos, né? Eu não sei se esse caso recente que está em apuração, se este investigado tem algum histórico de algum nível de distúrbio, né? Psicológico, mental, assim. Porque tem vários níveis também, né? Nem todos os níveis de distúrbio são tão evidentes, nem todos os níveis de distúrbio são tão perceptíveis, né? O esquizofrênico, ele tem os casos que passaram lá por nós. Eles tinham um perfil de ser extremamente inteligentes, todos eles, né? Com uma qualidade de vocabulário, inclusive, de articulação, falavam bem. Persuasão. E um nível de arrependimento, 0 nível de arrependimento, ou não aceitavam, né? Negavam o fato. Apesar de todas as provas estarem ali, negavam. Davam algumas desculpas, assim. Esses casos que envolvem aí doença mental são complicados. E, doutor, eu acho interessante quando a doutora fala, né, que muitas das vezes a situação da criminalidade é tratada como problema, como situação de polícia. E a gente tem que entender, no direito, a gente aprende que o direito penal é o último ratio. O que é isso? É a última instância. Quando todos falharam, é que a gente vai para o direito penal. Né? Então, a doutora muito bem falou, eu gosto de tratar isso, porque quando nós vamos tratar de violência, vamos tratar de segurança pública, quando a gente for tratar de polícia, tratar de investigação, a gente tem que pensar, a gente não pode ser raso, a gente tem que pensar lá atrás. A questão que a doutora falou é a educação, é o apoio, é a saúde, vendo que aquela pessoa ela tem uma doença mental, trabalhar o tratamento dessa pessoa para ela não se tornar
um serial killer ou um assassino da própria mãe, porque se tivesse trabalhado, via que ele tinha talvez esses indícios, essa possibilidade, poderia ter tido um tratamento, tomado uma medicação, para que pudesse evitar uma situação como essa, né, doutora? Então, eu acho que quando a doutora trata essa questão da violência como políticas públicas, é nesse sentido, né? É no sentido da gente buscar, quando eu falo isso, especialmente voltado, aí que a gente vê isso de uma maneira muito mais evidente na temática principal que vocês trouxeram aqui hoje, que é a violência contra mulheres, o feminicídio, que tem a violência contra as mulheres aí atrás, né? Fica muito evidente porque para os políticos, né, quem que faz aí o nosso conjunto de políticas públicas caminharem são os políticos, né? Sejam do executivo, seja do legislativo. E são personagens que estão muito preocupados com o efeito político das suas ações. Instantâneo, né? Então, você aumentar uma pena do feminicídio, né? De 30 para 40 anos, de 30 para 40 anos, de 12 para 20 a pena mínima, tem aquele impacto. E traz para a população em geral uma sensação de que isso traria alguma solução aí na diminuição desses índices. Está comprovado aí. Se vocês pegarem o anuário dos anos antecedentes, está comprovado que só está crescendo, não tem diminuição. Apesar de todas essas medidas, não tem essa diminuição. Mas investir no social, nas questões que estão aí, que é formação mesmo nas nossas escolas, que são políticas públicas voltadas aí para a diminuição da intolerância, né? Essa intolerância geral aí que se grita atualmente, né? Que é até bem complicada, com a gente ficando cada vez mais polarizado politicamente, a gente partindo aqui para essa polarização política mesmo, de discursos de extrema, tanto extrema direita ou tanto extrema esquerda. E os extremos, eles nunca são racionais, né? Não se encontram. Não se encontram. A racionalidade. Assim, quem defende a extrema esquerda, quem defende a extrema direita, vai defender questões que não são reais, que não são defensáveis, né? Se você pegar o político extremo ali da direita e o político extremo da esquerda, todos eles têm questões que são questionáveis, que aqueles que estão defendendo ali não conseguem enxergar. Não, e vão defender, né? O meu político rouba menos que o seu. Isso não existe. Mas aí o que está por trás disso, né? Vem a intolerância de ambas as partes, dos dois extremos, né? E trabalhar esse social para diminuir essa intolerância, para que se percebam, né, o que de fato é aquela vulnerabilidade ali desses grupos, né, que são mais atacados. Onde a gente teria uma solução mais efetiva, né? E não só aumentando pena, ficou comprovado que nós não temos uma solução simples só aumentando pena. Sim, mas aí vai uma crítica. Peraí, me dá só um segundinho, me deu uma curiosidade aqui. E eu me lembrei disso. Existe o termo matricídio, que é o homicídio causado contra os pais, contra a mãe. Sim. Essa pena existe no Código Penal? Não, né? Não. Agrava a pena de alguma forma? Não. Nenhuma, não há? Hoje o feminicídio, ele é um crime autônomo. O feminicídio, sim, ele aumenta a pena. Não, porque na verdade teve uma alteração legislativa. Isso que eu queria ver. A alteração legislativa que teve é a seguinte. O feminicídio, antes dessa alteração recente que teve, ele era uma qualificadora do crime de homicídio, né? Uma das qualificadoras, né? Tem lá a qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima, confiança motivo da torpe, vítima, motivo fútil, enfim. E o feminicídio era mais um qualificador. Uma qualificadora do crime de homicídio. E hoje não, a diferença que teve é que o feminicídio hoje ele é um crime autônomo com uma pena maior que a pena do homicídio. A pena base passou de 12 para 20 e a máxima passou de 30 para 40. Foi tipificado, ele virou um crime. Feminicídio.
né? Esses termos são termos... Eu me lembrei disso aqui, foi só para elucidar mesmo. São termos didáticos, enfim, não é um termo legal, né? Hoje o feminicídio é que foi alçado aí a um crime autônomo, né? Eu faço essas críticas, mas com relação à solução do problema, né? Aumentar a pena não vai resolver o problema. Mas em contrapartida também, o lado oposto disso é que traz mais luz, né? Mas a gente precisa avançar aí para entender que não é criminalizar tudo, que não é trazer para a questão como sendo um problema especificamente de polícia, não é? Que a gente vai resolver, né? O que você acha que pode ser feito, doutora? Porque a gente percebe o seguinte, se fala muito no feminicídio, se fala muito no homicídio, no crime na camada mais baixa da sociedade. Seu anuário traz que são 64% dessas vítimas negras, que 8 em cada 10 mulheres mortas nessa tipificação criminal, ela estava dentro de casa. De 10 mulheres, 8 morreram em casa. E o nível de perseguição, de segmento, de correr atrás, de ficar demonstrando esse ciúme de vigilância, está aumentando. O que pode ser feito? Será que é só educação? Não é uma questão de cultura popular, de cultura da civilização que vivemos hoje, que está ocasionando esse problema todo? O que está acontecendo? Não, sim, mas a cultura está relacionada com essa educação, entende? Se nós não mudarmos, muda-se cultura, mudando-se métodos mesmo de percepção do que é aceitável, do que não é aceitável, entende? Quando eu digo aí que tem que estar voltado para a educação, para esse trabalho social de educação, de educar as nossas meninas para não aceitarem esse tipo de relação, para entenderem que elas não precisam, não necessitam... Elas não são objeto? Isso, desse tipo de educação, de não se objetificar mesmo. Os nossos garotos, para entender que a mulher ela faz parte ali do núcleo social e não é um objeto de propriedade. E é isso que muda a cultura, é cultural sim. Você citou aí, se tem que mudar essa cultura, a cultura do machismo, né? E aí eu só queria voltar em uma questão. Quando eu trouxe à luz aí esse debate com relação às minorias e às maiorias, eu quero fazer uma crítica também a algumas questões que são relacionadas às minorias, que acaba tendo essa resistência maior e gerando mais intolerância, né? Que às vezes exagera-se também, né? Na forma como se conduz algumas questões relacionadas a esses grupos vulneráveis, né? É tentar buscar um equilíbrio mesmo, né? O que de fato precisa se proteger desses grupos vulneráveis, até que ponto, qual que é o alcance, né? E o extremismo ali da direita é entender também que a intolerância leva, sim, a esses índices maiores de violência, né? Sim. Doutora Adriana, uma questão importante é a mulher denunciar de fato, não ter medo de denunciar, né? Aconteceu qualquer escalada ali, mesmo que seja aquela julgue ser a mais simples possível, ela procurar ajuda e não se eximir disso. Mas da mesma forma também, a mulher não usar esse instituto, né, da Lei Maria da Penha, um instituto tão importante, para fazer falsas denúncias, né? Porque ocupa ali a questão da polícia em questão de investigação, né? Qual é o risco ali de atrapalhar outras investigações em curso? Então, eu acho que é importante a fala da doutora para não ter medo de denunciar e que as pessoas evitem utilizar falsas denúncias. Sim, essas falsas denúncias ou questões ali que são levadas com a intenção de prejudicar o eventual companheiro são percentuais muito pequenos, existem sim, mas são percentuais muito pequenos. E que de fato tem um efeito muito negativo no combate dessa violência, que ela é real, né? Sim. Ela é real, está presente, e como os dados aí desse anuário que foi divulgado uma semana atrás traz pra gente, demonstra, ainda estamos numa crescente, né? Não conseguimos reduzir esses números aí.
E você falou da importância de fazer o registro. Tem-se ciência que ainda é um crime que é subnotificado, né? Essa tem talvez muita seja o dado mais importante que você vai falar aí agora. Tem muita violência doméstica que ela não é notificada, né? Seja extrema mesmo, quando já tem a agressão e ainda assim não é notificada, ou sejam essas outras situações aí, né, que vai nessa crescente. E quando está nessa crescente, quando se percebe aí esse relacionamento abusivo que já está em uma situação de violência doméstica, não necessariamente a agressão em si, mas que pode chegar lá. O ideal, na verdade, ok, notificar sim, mas o ideal é que essa mulher consiga sair deste relacionamento, né? Mas aí que tá, não é da sua área, mas a delegacia de mulheres hoje, ela não tem um suporte para dar para essa mulher que, de uma forma desnorteada, por algum motivo qualquer, de repente ela nem percebeu que ela está em risco, mas ela, por um motivo qualquer, vai lá e procurou a delegacia. Há alguma cobertura? E aí aquela velha história, você vai falar que o Estado está falhando, né? De repente vai falhar esse profissional que possa recepcionar essa mulher e dar a ela a resposta do que ela está sentindo, passando e qual a solução. Eu não vou conseguir te dizer com clareza, né, quais são os mecanismos aí de suporte, de apoio, mas esses mecanismos de apoio, eles estão se ampliando cada vez mais, isso é muito positivo, é um outro ponto positivo de jogar luz para este tema, né, mesmo tratando aí como problema de criminal. Existem sim essas redes de apoio, mas até nessa questão da mulher conseguir sair ou não dessa situação de violência doméstica, nós voltamos para a questão social, né? Da cultura, da educação. Isso, de conseguir tratar essa vulnerabilidade social da mulher, né? Que às vezes está muito mais relacionada àquela vulnerabilidade emocional, né? Tem aí sim a dependência econômica ainda de várias dessas vítimas de violência doméstica, que tem uma dependência econômica ali do agressor, mas em muitas outras a dependência ela é mais psicológica, né? Assim, emocional, psicológica emocional ali. Que é algo que a gente volta aí para as questões culturais também e sociais. A doutora Adriana, ela tem um conceito já formado. A gente for ficar mexendo com ela aqui, ela vai falar muita coisa, não pode provocar, não. Mas a gente sente nela essa consciência social de que é necessário que o Estado, como um todo, mas acima de tudo as pessoas tenham sensibilidade para entender o drama de uma mulher numa posição como essa. A última pergunta, doutora, eu gostaria muito que você nos desse dados que pudessem melhorar essa questão. O que você sugere de fato de direito que, dentro do seu contexto de trabalho, você possa fazer para minimizar ou diminuir os resultados? Porque você está no homicídio, você é a última ponta. Você é o ponto final de uma triste história. Né? Esse é o ponto final de uma triste história. Quando você aparece para dar uma entrevista, é porque a coisa estourou, né? Degringolou. Então assim, mas o sentimento da mulher, o sentimento da delegada, da profissional do direito e da segurança pública, o que você acha que pode ser feito? Olha, hoje você trouxe aí para a minha atuação, né? Apesar de eu não atuar em uma delegacia de mulher, lá no meu caso, de fato é o último ponto aí, né, da violência doméstica, quando infelizmente não foi possível impedir, né, proteger esta mulher aí. Mas esse sistema de segurança pública, ou sistema de segurança pública, ele está cada vez mais ampliando esta proteção, ampliando essa recepção da vítima de forma mais humanizada. Esses mecanismos de acesso mesmo, de suporte, de apoio. Hoje nós temos a Casa da Mulher em Belo Horizonte, aqui em Santa Luzia também. Tem também. Tem alguns suportes que são possíveis, não é? Mas é necessário que essa mulher queira
ter acesso a estes serviços, não é? E aí nós voltamos novamente. Sempre volta para esta questão, que ela é muito social, né? Mas os órgãos de segurança, eles estão sim cada vez se equipando mais para dar este suporte, né, para a mulher que queira sair dessa situação, que queira aquele nível de proteção, né? É possível, as forças de segurança acompanham a mulher de imediato, por exemplo, à casa dela para retirar pertences pessoais naquele momento em que teve a agressão. Isso de imediato, não precisa de ordem, não precisa de nada para isso. Então tem sim os mecanismos de suporte, de apoio e de proteção, e de proteção que são possíveis para essas mulheres que estão em situação de violência doméstica. Nós falamos aqui com a doutora Adriana Rosa, delegada de homicídios de Santa Luzia. Muito obrigado, doutora. A gente não pode deixar de salientar que nós estamos iniciando o nosso trabalho no YouTube. Então, por favor, curta, compartilhe, ative o sininho lá na nossa rede no YouTube, com as entrevistas na íntegra de nossos debates aqui no Santa Luzia em Debate. Agradecer ao Dr. Moza mais uma vez pela presença, pela primazia de nos ceder o espaço para que a gente possa fazer essas entrevistas. Doutora, muito obrigado. A câmera é sua, fique à vontade. Eu só queria enfatizar aí como o fator principal para que a gente consiga diminuir esses índices aí de violências contra as mulheres e, ao final, o índice de feminicídio, né, que é o caso lá que me atinge diretamente na delegacia, que é educar. A palavra-chave é educar. Educar as nossas crianças, educar os nossos jovens, educar os nossos adultos, não é? Que sempre é possível, nós estamos sempre em evolução. Educar para que todos compreendam a abrangência dessa questão relacionada à violência contra a mulher. Doutora Adriana Rosa, no Santa Luzia Já.